장사는 뿌리 팔라 정말 약간 정말 하나 말고 끼워 Bem no coração dos Himalaias, na orla ocidental do Planalto tibetano, fica o Ladakh, uma das mais elevadas e secas regiões habitadas da Terra. Tórrido manto-sol estival, solidamente gelado nos 8 meses de inverno, é um local que poderia parecer incapaz de sustentar a vida humana. Contudo, através dos séculos, os campos de cultivo têm vindo a ser conquistados às rochas e às areias do deserto, permitindo às pessoas não só sobreviver, mas prosperar. Mas a face do Ladakh está a mudar. Agriculture is dying. Most people are coming out of agriculture. A modernização do Ladakh obriga-nos a questionar um vasto número de pressupostos estabelecidos acerca das sociedades industrializadas. De facto, desafia-nos a repensar toda a noção de progresso. Helena Nobergodz tem passado muitos dos últimos 18 anos no Ladakh. Eu sei que pode parecer um pouco exagerado, mas estou convencida de que observar o Ladakh pode efetivamente ajudar-nos a compreender melhor o que se está a passar no Ocidente. Quando eu fui pela primeira vez ao Ladakh, não havia poluição nem criminalidade e as pessoas viviam pacificamente há séculos, lado a lado. E havia uma incrível alegria para com a vida. Mas agora, em tempos mais recentes, eu tenho constatado o impacto do moderno mundo ocidental na cultura tradicional. Esta capacidade de contrastar o velho com o novo clarifica muitas coisas. Ajuda a explicar as razões que estão por trás de muitos problemas que nós enfrentamos no Ocidente, as razões por trás da destruição ambiental e da desorganização das comunidades. E ainda mais importante, poderá ajudar-nos a mostrar como podemos sair desta desordem que temos vindo a criar. Um reino independente até meados do século XVIII, o Ladakh faz hoje parte do estado indiano de Jammu e Caxemir. A sua herança cultural é tibetana, tanto mais que é ainda largamente conhecido como Pequeno Tibete. Enquanto partes do Ladakh são predominantemente muçulmanas, a religião dominante no Ladakh Central, ou Antigo Ladakh, é o budismo tibetano. O Ladakh tem quase a mesma área que a Inglaterra, mas tem uma população de apenas 130 mil habitantes, cuja grande maioria vive da agricultura em pequenas aldeias. Com uma precipitação inferior a 12 milímetros por ano, os Ladakhis têm que contar com a água proveniente da fusão dos gelos glaciais, que é trazida para os campos através de um complexo sistema de canais, frequentemente com vários quilómetros de comprimento.
As tradições culturais limitaram o crescimento populacional e ajudaram a assegurar que a capacidade de sustentação natural do solo não fosse excedida. Mais de 90% das famílias Ladaquis possuem a sua própria terra, em média cerca de 1 hectare, e um certo número de animais. A propriedade não é nem vendida nem dividida, mas passada intacta de geração em geração. As aldeias situam-se entre 3 e 4 mil metros de altitude. Nestas condições, a estação de crescimento vegetativo é extremamente pequena. No entanto, as variedades locais de trigo e cevada produzem boas colheitas ano após ano. Cada família mantém também uma pequena horta de legumes e, em elevações menores, encontram-se pomares de macieiras e damasqueiros. Com poucas exceções, as necessidades básicas satisfazem-se na comunidade. As casas são feitas com recurso a matérias-primas locais. Pedras para as fundações e rés do chão e tijolos de lama e palha secos ao sol. As habitações são grandes e graciosas e, no entanto, não há necessidade de arquitetos. No Ladakh, todos sabem como construir uma casa. A autoconfiança é baseada em capacidades que se encontram muito bem adaptadas ao meio local. Durante o verão, os aldeões passam o tempo em campos de pastagem a elevada altitude, guardando os seus animais. A 5 mil metros, as condições são difíceis, mas as raças locais de ovelhas e cabras estão bem adaptadas ao ambiente. Aqui, a vegetação é escassa, por isso, os rebanhos são deslocados todos os dias para evitar a sobrepastagem. Este é um modo de vida sem horas contadas. Trabalho e lazer são um só. A lã, tosquiada e fiada, é tecida em longos panos dos quais são feitos os goncha, a veste tradicional. Ao longo de gerações, os Ladaquis têm aprendido a aproveitar integralmente os recursos que os rodeiam. Quase todas as espécies de plantas silvestres são recolhidas e utilizadas para alimento das pessoas e dos animais, fármacos, construção de sebes e de cestos.
people, they don't waste anything in Ladakh, you see. Whatever it may be, see, it may be wood, it may be even stones, it may be grass, it may be water, it may be anything, you see. They don't waste it, you see. They take care of it, you see. You see, in that way, we could really see, you see, that Ladakh is actually very economist. They're the real economists, you see. Not the modern economics, as you see, increasing production, go on producing things, you see, destroying all the natural resources. Not like that. You see, taking care of the natural resources and how to develop it. Na aldeia, a vida cotidiana está assente numa relação de proximidade entre as pessoas e a terra. Esta experiência viva de inter-relação é reforçada pelos ensinamentos do budismo. A religião impregna todos os aspectos da vida. Quase todas as aldeias têm o seu próprio mosteiro. A maior parte dos lares têm um membro da família no mosteiro e há uma constante interação entre monges e aldeões. Cada casa tem uma capela privada. A paisagem está salpicada de estupas ou pequenos santuários. Estes monumentos representam a essência da filosofia budista, a interdependência entre tudo o que há no universo. No cume da estupa, uma lua em quarto crescente embala o sol, simbolizando a unidade de toda a vida. Até o sol e a lua, que parecem tão distantes no céu, estão intimamente relacionados. Tashi Rabges, poeta e filósofo, é o maior erudito budista do Ladakh. Interdependence is very important, see, in the Buddhist philosophy, because see, it says that everything depends on every other things. See, even things come into being through dependence and through relationship. See, the animals are depending on plants, and plants in turn depending on soil, water, air, the basic elements, you see. And human beings depending on animals and plants and other things. So all are interrelated and interconnected. O trabalho agrícola está assente na cooperação. A faina, os animais de tração e as alfaias agrícolas são cotidianamente partilhados. In that way, the farming is done, see, and it is done in a very cooperative basis. You see, they will go to the neighboring families to see that some people should come to help us. So they will come to see, and in return, you see, this family who does the job has also some of the members of that family have to take part in. See, in the case of another family. See, no money is paid, see, no cash or nothing. Only now, see, food is served. A pequena escala da economia ajuda a fortalecer os laços comunitários. As pessoas têm a segurança de saber que podem depender umas das outras.
O espírito de apoio mútuo é evidente sobretudo na distribuição da água. Ao longo dos séculos, foi desenvolvido um sistema de partilha que determina os períodos em que cada casa pode regar os seus campos, desviando a água do canal principal. Os animais da aldeia são guardados apenas por um pequeno número de aldeões de cada vez, sendo o trabalho partilhado numa base rotativa. No Ladakh, as famílias apoiam-se também mutuamente de maneira mais formalizada através de associações chamadas Paspun. Cada família pertence a um grupo de lares que se ajudam mutuamente em alturas de nascimento, casamento e morte. Ocasiões como estas reúnem um grande número de pessoas e as necessidades daí decorrentes têm que ser satisfeitas. Quando alguém morre, o Paspun encarrega-se de todos os preparativos, desde lavar e vestir o corpo até à execução dos rituais em casa. O seu trabalho ajuda a aliviar a dor da família e dá às pessoas um sentimento de pertencerem a algo mais vasto do que elas próprias. Mesmo em tempos de grande tristeza, ninguém é deixado sozinho. Death is very quite natural. When there is birth, there is death. In Ladakh, the people who follow Buddhism, they accept that when someone dies, someone again takes rebirth. Enquanto na aldeia a maior parte do trabalho é realizado ao nível familiar, alguns projetos de maior envergadura, como a conservação de canais de irrigação ou dos caminhos principais, envolvem a comunidade como um todo. Em comunidades a esta escala, as pessoas sabem que ajudar uns outros é também do seu próprio interesse. As decisões ao nível da aldeia são tomadas por um conselho formado por representantes de Shutsu, ou grupos de cerca de 10 lares. Embora a maior parte das decisões formais sejam tomadas pelos homens, no Ladakh as mulheres gozam de um estatuto consideravelmente elevado. Quase todas as decisões importantes, afetando a vida das pessoas, são tomadas ao nível familiar, onde as mulheres têm um papel central. As colheitas envolvem toda a família.
Vizinhos e amigos juntam-se também num sistema de reciprocidade que o tempo certificou. De facto, as colheitas são frequentemente coordenadas, de maneira que várias famílias, mesmo de diferentes aldeias, possam trabalhar juntas. Even the small children, they also go to the field, and old people, see. Now old people, they will give good advice, see. They will supervise how it is going on, and like that, see. Este é o período mais crítico do ano, pois as colheitas têm de ser recolhidas rapidamente antes das primeiras neves. Mesmo assim, o trabalho prossegue a um ritmo calmo. No Ladakh, a agricultura é baseada na força humana e animal e em ferramentas fabricadas artesanalmente. A tecnologia mais avançada é o Rantak, um simples moinho movido à água para triturar o grão. Contudo, nos 4 meses entre a primavera e as geadas do outono, os Ladakhis conseguem produzir alimentos mais do que suficientes para todo o ano. Na maior parte dos anos, há até um significativo excedente de grão que pode ser trocado por sal, chá ou mesmo joalharia. E há cevada suficiente para produzir galões de Shang, a cerveja local. No verão, um dia de trabalho típico comporta longas paragens. Uma vez as colheitas terminadas, raramente passa uma semana sem festa. Cantos, dança e música que envolvem toda a comunidade. Os casamentos duram bastantes dias, semanas até. Mesmo os eventos religiosos tomam um ar festivo, sobretudo as danças Chan, anuais, realizadas nos grandes mosteiros. Os dançarinos são todos monges. As danças que executam são representações dramáticas da filosofia budista. A vida no Ladakh é claramente mais do que mera subsistência. Esta é, na verdade, uma cultura rica. Uma cultura em que as pessoas são capazes de preencher não só as suas necessidades materiais, mas, ainda mais importante, a sua necessidade de pertencer tanto ao seu lugar na terra como à comunidade de que fazem parte.
É importante não idealizarmos as culturas tradicionais. No Ladakh existia, por exemplo, um elevado índice de mortalidade infantil. O inverno era muito frio e certamente as pessoas não tinham tanto conforto como nós hoje em dia no Ocidente. Mas se olharmos para o que é importante, então aí a cultura tradicional resultou realmente. Manteve-se durante séculos, era sustentável e as pessoas eram felizes. Nas 2 últimas décadas, o Ladakh tem vindo a ser exposto de forma crescente a influências modernas. Estradas ligam agora a região às planícies indianas, trazendo aos Ladakhis não apenas bens materiais, mas noções ocidentais de progresso. Na capital, Leh, uma gama de bens de consumo está agora disponível e, para muitos Ladakhis, a vida tornou-se fisicamente menos exigente. No entanto, a modernização está a minar as raízes profundas da cultura tradicional e a criar um quadro demasiado familiar de problemas sociais e ambientais potencialmente devastadores. With this phenomena, the whole value system is crumbling. All the values are dwindling, and it has become very difficult for the people to keep to the ancient values. Leh está agora a crescer exponencialmente à medida que a nova economia encoraja as pessoas a deixar o campo em busca de emprego remunerado. Subúrbios habitacionais espalham-se pelo deserto sem correlação com os recursos que os rodeiam. Aqui não há cursos de água. Os moradores são obrigados a depender da distribuição realizada pelos caminhões do governo. O meio físico de Leh está a deteriorar-se de ano para ano. O ar, pouco denso, tem vindo a ser sobrecarregado pela poluição dos gases dos caminhões e autocarros a diesel que enchem a capital todos os dias. Lixo de toda a espécie amontoa-se nas ruas e nas imediações da cidade, em lixeiras a céu aberto. Na aldeia tradicional, o lixo é desconhecido. Tudo vem da terra e tudo regressa a ela. Até mesmo os dejetos humanos são decompostos e usados como fertilizante nos campos de cultivo. Em Leh, as infraestruturas sanitárias são quase inexistentes. Os poucos autocolismos instalados não só forçam os limites do débil sistema de abastecimento de água, como tendem a ser mal construídos. As fugas das fossas sépticas tornam-se a maior fonte de contaminação. A água dos riachos que cruzam a cidade ficou imprópria para beber. Tisuk mani mafang, tisuk pang na kato, emma dikpa ino zeste. Ta dikpa zik sante ngami mi unka su gela kya chur sangma borche se pia tiu thabne ma unko. Tevi jaste mi guni tene chute thame na mane hak tu mane pangche man chiese na ibo dikpa jigino. Doenças transmitidas pela água, incluindo a hepatite, que era quase desconhecida na aldeia tradicional, são agora problemas sérios.
No passado, Lé era o centro de uma economia autoconfiante e as suas necessidades essenciais eram satisfeitas nas proximidades. Hoje em dia, a população de Lé está a tornar-se dependente de artigos importados, não somente para objetos de luxo e de consumo, mas para as necessidades básicas, como, por exemplo, comida, vestuário e energia. No Ladakh, o desenvolvimento segue os mesmos padrões de qualquer outra região do mundo. É um processo de alterações planeadas. O que tem sistematicamente vindo a ser feito é o desmantelamento da economia local, da autoconfiança. E a primeira vítima é o pequeno agricultor, cujo modo de vida é completamente minado. Como resultado de vultuosos subsídios, o trigo transportado em caminhões desde o outro lado dos Himalaias é vendido no Ladakh a um preço inferior ao do trigo cultivado na região circundante. Deste modo, a agricultura local é feita parecer não económica e restam poucos incentivos para continuar a cultivar. A curto prazo, a importação de bens alimentares pode parecer um benefício. Mas o resultado é que os ladaquis estão de forma crescente a ficar amarrados à economia global, à mercê de forças de mercado bem longe do seu controle. Na economia tradicional, 1 quilo de cevada é 1 quilo de cevada. As colheitas são bastante regulares de ano para ano e assim a subsistência das famílias está assegurada. As pessoas sabem que serão sempre capazes de prover o seu sustento. A situação na economia monetária de Lé é bem diferente. 1 quilo de cevada pode custar 3 rupias num ano e 6 rupias no seguinte. Além disso, os abastecimentos de artigos importados estão longe de ser fiáveis. Em 2/3 do ano, as estradas que ligam Ladakh com o resto da Índia estão fechadas devido à espessa camada de neve. Os abastecimentos acumulados no verão esgotam-se frequentemente antes do fim do inverno. Alimentos de longa duração e querosene, atualmente muito utilizado para cozinhar, são ambos racionados. A disputa por artigos escassos conduz inevitavelmente a atritos. Pior do que isso, um pesado sistema burocrático de distribuição contribui para um novo sentimento de inferioridade e de inadequação. Na sociedade tradicional, as pessoas estavam em grande medida dependentes de si próprias. Hoje em dia, cada vez mais decisões, mesmo aquelas que afetam a vida cotidiana da aldeia, são tomadas em longínquos departamentos governamentais. À medida que o centro da economia se desloca para Lé, as famílias estão a desagregar-se em núcleos de menor dimensão. Em casas como estas, não há espaço nem físico nem emocional para os avós. Na nova economia monetária, as tradições de cooperação perderam o seu sentido e estão a desaparecer rapidamente. We're very much dependent on each other. We really used to have some feeling for each other because we were dependent. I was worried that when I have some problem, my brother would help. And now when the people have money, even for among ourselves, we don't depend on it, you know. If we need something, we say go and get from the market. The whole relationship has become very superficial. If there is some strain, some strain and stress, then this relationship doesn't hold. Mesmo nas aldeias, o antigo sistema de partilha do trabalho está a desmoronar-se. O apoio mútuo está a dar lugar a interesses mais individualizados, largamente baseados no dinheiro. A saúde da terra está a ser ameaçada pelos modernos métodos agrícolas
que estão agora a ser fortemente fomentados como parte de um pacote de medidas de desenvolvimento de tipo ocidental. Mais de 3/4 dos pesticidas utilizados no Ladakh foram proibidos ou severamente restringidos no Ocidente. Paradoxalmente, o processo de modernização está também a roubar tempo aos Ladakhis. Tradicionalmente, no Ladakh, as pessoas tinham muito tempo para usufruírem da vida. O ritmo de trabalho era bem pausado e até as tecnologias de que dispunham eram muito lentas. Mas o que eu vejo agora é que o desenvolvimento está de facto a acelerar o ritmo da vida. De repente, as pessoas têm que trabalhar à velocidade das tecnologias existentes. Uma amiga minha de uma aldeia distante traduz isto de uma forma muito expressiva. Diz ela: "Eu já não consigo entender o que se está a passar. A minha irmã vive na capital e tem todas as coisas que servem para poupar tempo. Fogão a querosene, telefone e até um jeep. No entanto, quando eu os visito, quase não têm tempo para falar comigo." À medida que os padrões tradicionais da comunidade se erodem, desenvolve-se um novo sentido de separação. A criminalidade e a violência aumentam de ano para ano. Os conflitos étnicos também. The relation between Buddhist and Muslim in the past was very good. Say, about 10 years back, we had very good relation. But then I feel personally, about last 5 years or 6 years back, the relation started, deteriorating. And right now the relation is quite strained and quite bad. It's not very likable relation. A situação das mulheres é também afetada negativamente. Agora, tipicamente, o marido vai trabalhar na cidade, deixando a esposa sozinha em casa, desligada do centro da nova economia. A riqueza da família já não é medida em termos da sua capacidade para se prover a partir dos seus próprios recursos, mas através do seu poder de compra. Hoje, o fosso entre ricos e pobres está a crescer. E, pela primeira vez, há Ladakhis que não têm os meios para possuir uma habitação. Porque permitem os Ladakhis que o seu modo de vida esteja a sofrer uma tal degradação? Helena Nordberg-Gotz crê que isto tem a ver com a pressão psicológica para se modernizarem. Num dos meus primeiros anos no Ladakh, eu estive nesta aldeia incrivelmente bonita, com todas as casas de 3 andares e pintadas de branco. Eu estava simplesmente estupefacta. Um dia, por curiosidade, pedi a um jovem dessa aldeia para me mostrar a casa mais pobre. Então ele pensou um pouco e disse-me: "Nós não temos nenhuma casa pobre." A mesma pessoa ouvi eu 8 anos depois dizer aos turistas: "Oh, se vocês ao menos nos pudessem ajudar. Nós Ladakhis somos tão pobres." Mas o que aconteceu foi que no decorrer destes 8 anos, ele foi bombardeado com todas estas imagens unidimensionais da vida ocidental. Pessoas com carros velozes, com ar de quem nunca trabalhou, com muito dinheiro. E de repente, ao comparar, a sua cultura parece atrasada, primitiva e pobre. Durante todo o verão, milhares de turistas estrangeiros descem até à cidade de Leh. Nos seus próprios países, eles podem até nem ser particularmente abastados, mas aqui parecem fabulosamente ricos, gastando mais num dia do que uma família Ladakhi poderia gastar num ano. E parecem nem ter tido que trabalhar muito para o ganhar. A impressão que eles transmitem é a de que a vida no mundo moderno é limpa, fácil e sem problemas. Por seu lado, alguns turistas tratam os Ladakhis como pouco mais que objetos. O impacto de todas estas influências pode ser uma devastadora perda de autoestima.
O cinema e, mais recentemente, a televisão têm servido para reforçar a noção de que o Ocidente é o melhor. Com o predomínio de imagens de sedução, luxo e infindável lazer, enquanto o esforço humano é substituído pelas máquinas. Além disso, os papéis assumidos pelo homem e pela mulher são apresentados de forma polarizada. As mulheres tendem a ser passivas e essencialmente preocupadas com as aparências, enquanto os homens são agressivos, têm comportamentos machistas e glorificam a violência. Estas imagens estereotipadas encontram expressão nas novas lojas de brinquedos. Bonecas Barbie, loiras e Rambos carregados de armas são os tipos mais populares. Os jovens, e em particular os rapazes, são os mais atingidos por estas novas influências e tendem a rejeitar a sua própria cultura. Os adolescentes são o ponto fraco na continuidade da cultura. E verifica-se que a cultura que surge é, na realidade, uma cultura do adolescente. Tem coisas rápidas, corridas pelo campo, com motocicletas, armas ruidosas. Isto agrada aos adolescentes e a mais ninguém. Como resultado imediato do desenvolvimento, os Ladakhis estão a perder o seu antigo sentido de autoconfiança e de valor próprio. Na tentativa de criar um modo de vida moderno, à imagem do Ocidente, eles estão a alienar-se da família e da comunidade e tornam-se cada vez mais inseguros. A longo prazo, uma das maiores ameaças à economia e à cultura local vem da educação. As escolas são geralmente consideradas como um dos indiscutíveis benefícios do desenvolvimento. Mas o que se passa no Ladakh leva a questionar o que é que verdadeiramente se entende por educação. Na cultura tradicional, as crianças aprendem pela experiência. Aprendem a cultivar as plantas, a construir casas, a confeccionar vestuário e aprendem sobre os valores que sustentaram o modo de vida do Ladakh durante séculos. Em contraste, a educação moderna prepara os jovens sobretudo para os empregos especializados dos centros urbanos, que por sua vez são escassos. E assim, a educação está cada vez mais a treinar pessoas para o desemprego. Atualmente, nas escolas do Ladakh, as crianças não aprendem nada sobre a sua própria cultura ou sobre os recursos locais. Em vez disso, seguem um currículo baseado no modelo industrial do Ocidente. Até a língua é estrangeira. If a child here is taught, he or she is taught in Urdu, a language totally alien to Ladakhis. I mean, their parents wouldn't speak a word of in the villages. More unbelievable is that after these 8 years, you have to go to English abruptly as a medium of instruction, you know. Zinat, what do you say? When wealth is lost, nothing is lost. But when health is lost, nothing is lost. But character is lost, everything is lost. Yes, when health is lost, Something is lost. something is lost. But when character is lost, everything is lost. Os livros escolares enaltecem as virtudes do desenvolvimento de tipo ocidental. Este manual de inglês contém um exemplo de uma carta que uma criança na Índia poderia escrever a um correspondente no Japão. Ants are building a large number of dams so that our farmers can bring many millions of acres of land under cultivation. The school books teach them, for example, how to make tea.
And they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. We have to think of building up many more industries so that we may be able to produce all the things we need in our country. These industries are changing our way of life. And then after 2 years of this English, you have to face the main examination, that is the passport to jobs or further studies. And students fail here in their hundreds. About 90%, 95% fail every year. We have very little land left in our village now. Many families are moving to cities and towns in order to find jobs in factories and industries. More and more people every year leave their village and flock to the industrial towns. When they fail, they are really in trouble, you see. They cannot go back to the traditional life and start doing farming and other things because they are so confused, they don't know anything because they've been kept away. And they are rejected by the modern sectors. So they belong to none of these, you see. They're rejected by the modern, they are cut off from the traditional. Your sensory Ashok. O sistema escolar moderno separa as crianças por idades e cada vez mais por etnias. For example, we have got one school, Lamdon school, run by the Buddhists. There's one Islamia public school run by the Muslims. There's a mission school run by the Christians. So this is really taking the different communities' children in different groups, and they never get a chance to intermix, and they get a feeling that the other sect of people are something which cannot be made friendly. One of the effects of modern education is that it makes people very aggressive. And one of the strange things is that in the newspapers and in the media, people are always using the words fight. Yeah. We have to fight this and we have to fight that. The fighting is not a good thing. Why you fight? Why isn't there any other way to solve the problem? Com as crianças na escola, a vida no campo torna-se mais difícil para o resto da família, principalmente para as mulheres. Dinamasilit, chupa, dus gupa, dos geta, chik chupa, chik sikolayot, chupa toni, chik chujipa engineer layot. Yani mana bimet nganam chik chinguni. Aba matare no mulazim yamet. Di deta chupa matare. Na matare. Ninga Visto de uma perspectiva abrangente, o impacto do desenvolvimento tem sido profundamente perturbador. A modernização está, sem dúvida, a trazer alguns benefícios materiais de curto prazo, mas, ao fazê-lo, está a distorcer a valiosa teia de relações que mantiveram Ladakh unido através dos séculos. Este desenvolvimento está a poluir o meio ambiente, a desagregar as comunidades e a erodir a identidade pessoal. In one way, in spite of all the material progress, all the inventions, and all the knowledges, if we really look to the human situation, and then I think they are more miserable now.
Nós tendemos a olhar para este processo de desenvolvimento como algo que se está a passar nos denominados países do terceiro mundo. Mas, na realidade, o que eu me tenho percebido nestas deslocações entre o Ladakh e o Ocidente ao longo de muitos anos é claramente que isto é um processo que também está a acontecer no Ocidente. Só que nós, no Ocidente, chamamos-lhe progresso e tratamos-lo como uma espécie de força evolucionária fora do nosso controlo. As alterações trazidas pelo desenvolvimento no mundo industrializado têm vindo a ocorrer há um longo período de tempo, desde o início da Revolução Industrial e mesmo anteriormente. Como resultado, é difícil ver as ligações entre os problemas que nós agora enfrentamos e as suas causas originais. No Ladakh, as alterações têm sido tão repentinas que as causas que as provocaram são muito mais evidentes. É talvez neste domínio que o Ladakh nos pode ensinar algo acerca de nós próprios. Eu apercebo-me que a mais importante lição do Ladakh é de que as pessoas precisam sentir-se ligadas. Elas precisam ter uma relação com o local onde vivem e com a terra que pisam. E elas também precisam de se sentir parte da comunidade para verdadeiramente formar o seu sentido de identidade através de uma relação de longo prazo com as outras pessoas. Na antiga cultura, estes relacionamentos tornam-se possíveis devido à escala da vida no dia-a-dia. As unidades políticas e económicas são suficientemente pequenas para permitirem às pessoas ver o impacto das suas ações no mundo que as rodeia. Mais ainda, elas têm a possibilidade de se envolver diretamente na tomada de decisões que dizem respeito às suas vidas. Numa aldeia tradicional, o indivíduo é parte de uma teia de relações de apoio mútuo, desde a família alargada aos grupos de vizinhos, ao paspun, à aldeia. Isto é a escala humana. À medida que a escala que envolve a vida aumenta, os laços comunitários vão enfraquecendo e a competição aumenta. No mundo industrializado, a escala é agora tão grande que, nas anónimas cidades e crescentes subúrbios de hoje em dia, as ações individuais facilmente parecem não ter qualquer ligação com o bem-estar da população como um todo. E, contudo, a escala continua a crescer. Uma das coisas que nós deveríamos aprender com o Ladakh é o valor e a importância do que é local, a economia local, a comunidade local. Mas, em todo o mundo, a tendência está exatamente a ir na direção oposta. Em todo lado, as pressões são para maiores mercados, maior escala. E a globalização ou internacionalização da economia estão a excluir o pequeno comércio e a pequena exploração agrícola, que não conseguem competir. Assim como no Ladakh os camponeses não conseguem competir com o trigo subsidiado que tem vindo a ser trazido através dos Himalaias, por estradas também subsidiadas, também o pequeno comerciante, o pequeno camponês, em qualquer parte do mundo, não consegue competir com coisas que têm vindo a ser produzidas em massa, isto é, numa enorme escala. O exemplo do Ladakh obriga-nos a repensar o que entendemos por riqueza. Num modo de vida tradicional, quase não há transações monetárias. Por isso, os economistas convencionais classificariam estas pessoas como as mais pobres entre as pobres. Em consequência, mudar de uma casa como esta para uma casa como esta é considerado um melhoramento inequívoco. Nesta casa, haverá alguém que tem um salário em dinheiro e, mesmo que sejam apenas alguns dólares por dia, isso é visto como bom para a economia e, portanto, melhor do que havia anteriormente. No Ocidente, a consideração atribuída aos resultados da economia não é menos absurda. De acordo com a forma limitada com que avaliamos o crescimento, o balanço da atividade económica de um país é mais positivo se as pessoas comprarem legumes, por exemplo, que tenham sido cultivados a milhares de quilómetros de distância e transportados de caminhão de um lado para o outro, do que se os mesmos legumes forem comprados a uma quinta das redondezas. Todos os custos de longo prazo, desde infraestruturas de transporte subsidiadas a impactos no meio ambiente, são completamente ignorados. In terms of what it will be for generations, yeah? What it will be for their children and grandchildren. We have a common phrase like how it will be for our tatugu, means how it will be for our precious children.
No Ladakh, a ênfase está na interligação entre tudo, incluindo a nossa interdependência com a vida. A ênfase está em que nós fazemos parte de uma teia de relações interdependentes. O modo ocidental de olhar para o mundo baseia-se na ciência moderna, a qual atualmente domina todas as outras formas de conhecimento. People want to become specialists, experts in one subject or another. So in that field, their mind or their brain is quite clear. They're full of light. But then the remaining part of their mind is totally dark. Claramente, a ciência conduziu-nos a alguns resultados tecnológicos impressionantes, mas a interação entre a tecnologia e um pensamento económico unidimensional produziu uma série de consequências graves e imprevistas, tanto ao nível ambiental como social. I see this distinction between cleverness and wisdom. Cleverness is when you are very sharp in your head and you can make wonders out of it. But then wisdom is beyond that. This wisdom of seeing what is useful and what is harmful for your future, irrespective of how advantageous it is for you right now. This is a difference, I think, from the rest of the world, and this is something that Ladakh can contribute to others. As compared to the modern times, the people in the past, they were very happy, you see. They were very close to the reality, you see, the basic truth. So now people have become very much complicated, so therefore they are not happy, you see. They're getting more money. They're having all sorts of technologies. In one way, you see, their life has become very comfortable. But comfort and luxuries, these things don't bring happiness. Se o Ladakh tem alguma coisa a ensinar-nos, a lição é de que nós precisamos de seguir em direção a um modo de vida mais ecológico e assente na comunidade. Não podemos voltar ao passado e viver como os Ladakhis, mas podemos esforçar-nos por restabelecer a nossa ligação com os outros e com a terra. Sounds